Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre as ruas escuras de Charleston, tornando o asfalto escorregadio e os postes de luz tremendo ao vento. Em um bairro tranquilo, longe de olhares curiosos, um grito rasgou a noite. Uma mulher havia sido brutalmente assassinada em sua luxuosa casa em Riverside. A poucos quarteirões dali, Rebecca Sinclair, uma viúva de 32 anos, caminhava sozinha após terminar seu dia no centro comunitário onde trabalhava. Ela não tinha nada a ver com o crime, mas naquela noite, o destino estava prestes a lhe pregar uma peça cruel. Uma testemunha a viu passar em frente à casa, e sua aparência morena, silenciosa, discreta, a tornou um alvo fácil para acusações. No dia seguinte, a polícia a prendeu em sua casa sem qualquer aviso prévio. O promotor Thomas Harding, conhecido por sua carreira ambiciosa e total falta de escrúpulos, fez de Rebecca o bode expiatório perfeito. Apesar de seus protestos, seus álibis sólidos e a ausência de provas diretas, o sistema judiciário a condenou rapidamente. O juiz, cansado e ansioso para encerrar o caso, proferiu a sentença máxima, a cadeira elétrica. Na prisão estadual de Charleston, Rebecca passava os dias em uma cela apertada, cercada por paredes cinzentas e grades impiedosas. Ela escrevia em seu caderno, cada palavra carregada de medo, injustiça e lembranças de seu falecido marido, Daniel Sinclair, a quem ela nunca deixou de amar. As cartas que escrevia nunca chegavam aos destinatários, mas eram sua única maneira de manter uma aparência de liberdade naquele mundo fechado. Apesar da gravidade da situação, Rebecca não sucumbiu ao ódio. Permaneceu calma, quase gélida, como se a própria injustiça tivesse forjado sua vontade. Os guardas a chamavam de viúva negra por causa de seus cabelos escuros e olhos que ardiam de determinação. À medida que o dia da execução se aproximava, uma tensão invisível pairava sobre a prisão. Rebecca pressentia que algo estava prestes a mudar, mas ainda não sabia o quê. O que ela não sabia era que justamente quando a cadeira elétrica estava prestes a reivindicá-la, um milagre inesperado viraria tudo de cabeça para baixo e revelaria a verdade que ninguém queria ver. A cela de Rebecca Sinclair era gélida, suas paredes cinzentas refletindo a sombra de sua angústia. Todas as manhãs ela se sentava na cama estreita com o caderno no colo e escrevia palavras que lhe queimavam o peito, lembranças de seu marido Daniel, pensamentos sobre sua inocência e preces para que um dia a verdade viesse à tona. Sua companheira de cela, Evelyn Carter, uma mulher na casa dos 40 condenada por pequenos furtos, observava Rebecca com uma mistura de curiosidade e admiração. Evelyn tinha ouvido falar do caso e sabia que Rebecca não tinha qualquer ligação com o crime do qual era acusada. Sabe, ninguém realmente acredita que você seja culpada, disse Evelyn certa noite, com a voz trêmula atrás das grades. Rebecca ergueu os olhos do caderno, com uma expressão sombria porém resoluta. Acreditar não basta, Evelyn. O sistema não se importa com a verdade. Eles só querem um culpado. Enquanto isso, do lado de fora, Lucas Bennett, um jovem e idealista advogado de 28 anos, começou a examinar o processo de Rebecca. Ele imediatamente notou anomalias, testemunhas com declarações contraditórias, provas descartadas pelo promotor Thomas Harding e, sobretudo, um vídeo de vigilância mostrando Rebecca a vários quilômetros de distância do local do crime no momento do assassinato. Todas as noites, Rebecca sentia a sombra da cadeira elétrica se aproximando. Estresse e medo se misturavam a uma estranha calma, quase sobrenatural. Ela nunca demonstrava seu pânico aos guardas. Sua coragem se tornará uma armadura, invisível porém sólida, que impressionava até os mais endurecidos. Certo dia, enquanto escrevia, uma mensagem que passou por baixo da porta chamou sua atenção. Lucas havia conseguido contatá-la com a ajuda de um cúmplice dentro da prisão. Suas palavras eram simples, mas cheias de esperança. Rebecca, encontrei algo que pode mudar tudo. Aguente firme. Não vou deixar que sua inocência seja enterrada. Rebecca sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez desde sua prisão, um tênue fio de esperança surgiu. Mas ela sabia que cada minuto contava. A execução se aproximava e o tempo para corrigir o erro estava se esgotando. Essa cela, esse frio, essa solidão, tudo isso logo se tornaria o palco de uma reviravolta que mudaria sua vida para sempre. A viúva negra condenada inocentemente estava prestes a ver a verdade emergir onde ninguém esperava. Amanhã amanheceu na prisão estadual de Charleston, mas para Rebecca não havia sol. A fria luz fluorescente em sua cela acentuava as sombras em seu rosto. Cada passo em direção à câmara de execução martelava em seu peito como um tambor fúnebre.
Os guardas a escoltaram em silêncio, seus olhares severos, mas carregados de tensão. Rebeca, vestida com o uniforme padrão da prisão, caminhava com uma dignidade gélida. Seus olhos escuros refletiam tanto medo quanto uma determinação silenciosa. Ela não daria aos seus algozes a satisfação de ver sua fraqueza. A câmara de execução era fria e impessoal. A cadeira elétrica estava no centro, rodeada por câmeras, médicos e jornalistas. A atmosfera era pesada, quase surreal. O diretor da prisão, Harold Thompson, colocou o capuz sobre a cabeça de Rebeca, com as mãos tremendo levemente de emoção. Foi então que o impossível aconteceu. A porta do quarto quase se abriu sob o peso de Lucas Bennett, o jovem advogado, ofegante e encharcado pela chuva lá fora. Em suas mãos, uma pasta grossa. Esperem, gritou ele, sua voz ecoando no quarto silencioso. Parem. Essa mulher é inocente. Os guardas pararam abruptamente. Thompson franziu a testa, os médicos hesitaram e Hardin, o promotor, aproximou-se com raiva. Lucas exibiu as provas de DNA e as gravações de vídeo, demonstrando claramente que Rebeca estava a vários quilômetros de distância do local do crime no momento do assassinato. O juiz, presente na sala, pegou o processo e examinou rapidamente os documentos, arregalando os olhos diante das provas. Ordem imediata, parem a execução. Anunciou ele em voz que ecoou por toda a sala. O coração de Rebeca batia forte. Ela sentiu as mãos dos guardas removerem o capuz. Seus olhos encontraram os de Lucas e em seu olhar, ela leu uma mistura de alívio, gratidão e vertigem. Ela finalmente estava livre. Mas seu coração ainda carregava o peso dos anos perdidos, das humilhações e da injustiça que sofrerá. O caos reinava ao seu redor. Jornalistas murmuravam, Hardin estava furiosa, mas impotente, e a imprensa logo revelaria ao mundo a verdade sobre esse monumental erro judiciário. Rebeca respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. A viúva negra, à beira da morte, acabará de ser salva por um milagre inesperado. Mas aquilo era apenas o começo. A luta por justiça, pela verdade e por sua reabilitação estava apenas começando. Rebeca sentiu os joelhos fraquejarem levemente ao atravessar a porta da câmara de execução. Pela primeira vez em anos, o ar da liberdade tocou sua pele. Cada respiração era pesada, carregada de gratidão e dor. A chuva fina que caía lá fora parecia lavar não só a poeira da prisão, mas também os anos de injustiça que a oprimiam. Lucas Bennett a conduziu a um canto seguro da prisão, longe dos olhares dos jornalistas e dos guardas ainda em choque. Ofereceu-lhe um assento, e Rebeca sentou-se, com o corpo tremendo e o coração disparado. Você está livre, Rebeca, verdadeiramente livre, murmurou Lucas com os olhos brilhando de emoção. Lágrimas finalmente escorreram pelas bochechas de Rebeca. Num instante, ela reviveu todos os anos que passou trancada, todas as cartas nunca enviadas, todas as noites em que chorou sozinha em sua cama estreita. A dor era imensa, mas agora vinha acompanhada de um novo sentimento, esperança. Na prisão, Evelyn Carter a abraçou. Eu sabia que você ia conseguir, disse ela com a voz trêmula. Eu acreditei em você quando ninguém mais acreditava. Rebeca sabia que sua libertação era apenas o começo de uma batalha maior. Ter sua inocência reconhecida publicamente e obter reparação pela injustiça que havia sofrido. Mas aquele momento, por mais breve que fosse, era precioso. Pela primeira vez desde sua prisão, ela se sentia verdadeiramente viva. Do lado de fora, as câmeras capturavam cada detalhe. Jornalistas atonitos filmavam o rosto de Rebeca, suas mãos trêmulas, mas seu olhar orgulhoso. O mundo logo descobriria que a viúva negra, injustamente condenada à cadeira elétrica, havia sobrevivido à injustiça e que a verdade finalmente prevalecera. Mas o caminho para a reabilitação e a vingança estava apenas começando. Rebeca sabia que o promotor Hardin não ficaria impune e que a verdade precisava vir à tona com toda a sua força para que nenhuma outra vida fosse destruída da mesma maneira. Algumas semanas após sua libertação, Rebeca Sinclair estava em seu novo escritório, diante de uma pasta volumosa. Lucas Bennett havia trabalhado incansavelmente para reunir todas as provas de sua inocência e expor as manobras fraudulentas do promotor Thomas Hardin. O julgamento contra Hardin rapidamente se tornou uma sensação na mídia. A cidade de Charleston prendeu a respiração. Testemunhas foram interrogadas, vídeos foram apresentados e todas as contradições em seus depoimentos foram expostas. Jornalistas acompanharam cada passo, publicando em suas primeiras páginas a frase que ficaria gravada na história. A viúva negra era inocente. Rebeca não buscava vingança por ódio, mas sim justiça. Ela compareceu a todas as audiências, seu olhar impassível, porém ardendo com uma força interior que ninguém podia ignorar.
Os antigos colegas e amigos de Danielle Sinclair vieram apoiá-la, e a presença deles fortaleceu sua determinação. O juiz finalmente proferiu seu veredicto. Thomas Jardine foi desqualificado e punido por adulteração de provas e tentativa de obter uma condenação injusta. O outrora todo-poderoso promotor viu sua carreira arruinada. Rebecca também recebeu indenização pelos anos perdidos, mas, mais do que o dinheiro, foi o reconhecimento público de sua inocência que importou. Durante uma conferência de imprensa, Rebecca falou: "Não estou aqui para alimentar o ódio. Estou aqui para lembrar a todos que a justiça deve prevalecer sobre a ambição, o medo e o preconceito. Se a minha história puder impedir que alguém se torne vítima de injustiça, então cada dia perdido na prisão terá cumprido um propósito." Poucos meses depois, Rebecca criou a Fundação Danielle Sinclair, dedicada a apoiar pessoas inocentes condenadas injustamente. Ela se tornou um símbolo de resiliência e esperança, inspirando muitas pessoas a lutar por seus direitos e a acreditar na justiça, mesmo quando tudo parece perdido. O rosto de Rebecca, antes marcado pelo medo e pela injustiça, agora irradiava força e determinação. A viúva negra condenada injustamente não só sobreviveu à cadeira elétrica, como também transformou sua dor em poder, sua tragédia em esperança e seu sofrimento em justiça. E pela primeira vez em anos, ela pôde olhar para o futuro com confiança.